Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje mais uma aula remota dentro da base curricular do 7º ano e vamos avançando. Chegamos agora no conteúdo que remete à economia da cana-de-açúcar no Brasil. Ainda no período colonial, essa economia ela cresce, tem um ciclo ali entre os séculos 17 e 18. Na área do Nordeste ganha uma projeção muito grande, ganha uma força muito grande, e toda uma estrutura vai ser criada, vai ser definida para que essa cana-de-açúcar possa ser um sustentáculo econômico. A industrialização da produção, com os engenhos, a moenda, a casa da caldeira, a fornalha e a estrutura também da mão de obra escrava, casa grande, a casa em que morava o senhor de engenho e as senzalas. Tivemos a oportunidade na aula passada de evidenciar o interesse de povos estrangeiros em invadir o Brasil desde o início das capitanias hereditárias, não é? Antes disso, aliás, que fizeram com que surgissem as expedições guarda-costas para proteger o nosso litoral de invasores. A partir daí, a capitania hereditária foi instalada para minimizar essa possibilidade do nosso território ser invadido por povos estrangeiros. A coroa portuguesa começou a se preocupar de fato com isso. E os anos vão se passando, chegamos até o século XVII, em que os holandeses vão ser responsáveis pelas distribuições do açúcar, pela distribuição do açúcar pela Europa através do porto de Amsterdã. A Holanda, que ainda nesse período era uma colônia da Espanha. Isso, e se aproveitando também, é preciso que a gente marque aí na nossa mente um período histórico importante, em que a coroa portuguesa e a coroa espanhola foram unificadas, tornaram-se um reino único, quando foi instalada a chamada União Ibérica, a união entre Portugal e Espanha, com os dois países tornando-se um só. E, durante esse período, que começou em 1580, que vai até 1640, os holandeses perceberam ali que a sua metrópole, a Espanha, não estava tão atenta às formas de fazer a exploração do território holandês, e sim preocupada na sua união com Portugal e como isso iria se dar, já que Filipe II, né, se aproveitou que o rei Dom Sebastião, rei português, não deixou herdeiros, os herdeiros que sucederam legitimamente não vieram a viver muito tempo, e o rei espanhol, Filipe II, que era primo distante de rei Dom Sebastião, fez com que fosse proclamado, promoveu a união entre Portugal, entre Espanha e Portugal. Deu-se aí a União Ibérica em 1580 até 1640. E os holandeses, nós já vivenciamos isso, foram responsáveis pela distribuição do açúcar em todo o litoral nordestino, em todo o território brasileiro. E, aliás, desculpe, na Europa, a distribuição do açúcar na Europa, e aqui no Brasil eles viram o Brasil como sendo o maior produtor de açúcar, ou um dos maiores produtores de açúcar naquela época. Por aí nós temos a capacidade de entender, de interpretar de como esse ciclo vai ser importante, porque ele vai fazer com que os holandeses percebam a necessidade de não mais ficar dependendo desse deslocamento da produção açucareira aqui no Brasil para o porto de Amsterdã, se agora, por conta da Espanha estar envolvida no processo chamado União Ibérica, esquece, entre aspas, um pouco das províncias holandesas
E essas províncias holandesas, através da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, começam é uma junção nessa companhia, não é junção entre comerciantes, burguesia e o Estado recém-organizado na Holanda. E por aí tivemos o surgimento da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais. Ocidentais vindo para o Brasil após a primeira tentativa de tomar posse do território através da invasão à província da Bahia. Os holandeses conseguiram, já mencionei isso, estou só revisando, os holandeses conseguiram adentrar, invadir, dominar todo o interior da Bahia. No entanto, quando chegaram na capital, Salvador, tiveram muitas dificuldades de dominar a região e foram expulsos por volta de 1615, 1620, e retornam, um pouco mais de 10 anos depois, retornam para agora tomar efetivamente o território, grande parte do território brasileiro, iniciando essa tomada de território pela província, pela capitania de Pernambuco. Tomaram, passaram aqui 24 anos e com o decorrer do conteúdo, nós vamos, melhor dizendo, com o decorrer dos conteúdos, nós vamos entender todo esse movimento que aconteceu, né? Então, a Companhia das Índias Orientais surge primeiro em 1602 e a Companhia das Índias Ocidentais surge em 1621. Pois bem, a economia canavieira no Brasil, página 234. Vamos observar aqui. A exploração do açúcar no Brasil se deu da seguinte forma. O principal produto, a cana-de-açúcar, era plantado em grandes extensões de terras, latifúndios, que vocês sabem o que significa, não é? Está dito aqui, grandes lotes de terras, pela mão de obra de negros escravizados, a fim de atender o mercado consumidor externo. Esse modelo ficou conhecido como plantation. Toda a riqueza produzida ficava nas mãos da coroa portuguesa e da aristocracia produtora do açúcar no Brasil. Conforme o já foi citado sistema colonial, em que a metrópole explora a produção e a matéria-prima da colônia. Isso já foi dito, já foi evidenciado, não é isso? A metrópole explora a matéria-prima da colônia. O açúcar foi usado para garantir o controle sobre as terras determinadas pelo Tratado de Tordesilhas. O alto valor do açúcar na Europa, onde era visto como especiaria, e a experiência portuguesa na produção açucareira nas Antilhas do Atlântico facilitaram o crescimento da atividade no Brasil. Então, a experiência portuguesa em outros continentes, nas ilhas do Atlântico, vão facilitar o crescimento da atividade açucareira aqui no Brasil. Nesse sentido, o sistema de plantation serviu para estabelecer o controle da produção açucareira. Quando a produção do açúcar se fortaleceu, surgiu o modelo conhecido como agroindústria. Aqui, na mesma página 234, tem um link explicando essa atividade, que tinha também o objetivo de financiar outras atividades econômicas. A agroindústria exigia grandes extensões de terra, muitos escravos e tecnologias que pudessem facilitar a derrubada de matas e o arado das terras produtivas. As regiões que desenvolveram o plantio da cana foram Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e principalmente, veja minha ênfase, a maior parte do Nordeste. O financiamento da agroindústria canavieira se deu pelos banqueiros italianos, belgas e alemães.
Então, percebe-se aí que o Nordeste vai ter uma importância gigantesca na produção desse açúcar. Vai passar desse século XVII até o século XIX, meados do século XIX, vamos até ser mais exato, por volta de 1850, você tem o açúcar com uma importância muito grande para a economia brasileira. Claro, ressaltando que o Brasil não vai somente produzir açúcar a partir de então, a partir do século XVII. Outras culturas vão surgir outros ciclos, o ciclo da borracha, da pecuária, do café, com ênfase lá no século XIX. Mas eu estou evidenciando, destacando esse aspecto da produção açucareira no Nordeste. Perfeito? A organização dos engenhos de açúcar. Os engenhos, ainda na página 234, os engenhos construídos no Brasil visavam atender o mercado externo, mas também, em menor escala, o mercado interno. Então, olha aí, a produção visava o mercado externo e o mercado interno em menor proporção. Produziam-se 2 tipos de açúcar, o branco, para exportação, e o mascavo, que inclusive era do gosto dos brasileiros e quase não era exportado. Os engenhos eram formados por 3 estruturas básicas: a moenda, a casa da caldeira e fornalha e a casa do pulgar. O que era a moenda? Vamos entender. Era a etapa inicial da produção. Moía-se a cana-de-açúcar para retirar o caldo, que se transformaria em açúcar logo em seguida. Geralmente, a moenda era movida por animais, mas existiam alguns à base de roda d'água se houvesse um rio próximo. Outro item, a casa da caldeira e da fornalha. A segunda fase era o cozimento do líquido extraído da moagem da cana em um tacho. Um outro estágio, a casa de pulgar, após a moagem e o cozimento, as impurezas eram retiradas, deixando o produto saudável para a secagem e o refinamento. Após as fases de pulgar e branquear, o açúcar era embalado em caixas e enviado a Lisboa para ser comercializado por toda a Europa. Nem toda fazenda tinha engenho, apenas, já estou na página 235, apenas as administradas pela elite aristocrática. Cada unidade possuía uma casa grande, que era a moradia do senhor de engenho. As senzalas, que eram onde habitavam os escravos, áreas de floresta e as terras onde se plantavam produtos para o consumo interno. O açúcar, durante muito tempo, enriqueceu Portugal, que se tornou uma das forças econômicas e políticas no mundo. Então, a riqueza brasileira, grande parte dela foi para enriquecer os portugueses. Isso está muito bem claro aí na sua mente. Acredito que esteja, por favor. Outro item aí. Agora, citando novas culturas, novas formas econômicas de produção. O algodão, 235 ainda, o tabaco e as drogas do sertão. Já estudamos que a agroindústria exportadora de açúcar nos séculos 16 e 17 era a principal atividade econômica de Portugal, no Brasil. As terras mais produtivas eram destinadas à plantação de açúcar, formando grandes latifúndios de monocultura, o que dificultava qualquer outra prática econômica. Entretanto, mesmo todo esse domínio de apenas um bem de consumo não impediu que outras atividades fossem desenvolvidas.
Algumas visavam o mercado interno, outras buscavam alimentar a produção, ou seja, a simples subsistência. Também se desenvolveu a pecuária do gado bovino, que teve papel para a migração ao interior do brasileiro, ou seja, a pecuária vai fazer com que a população comece a migrar para o interior. Até então, grande parte da população brasileira ficava no litoral. E isso ocorre porque, eu acredito que eu já mencionei isso, ocorre porque a população se estabelecia mais no litoral por conta do receio do contato com os chamados índios hostis ou índios canibais que existiam em grande parte do interior brasileiro. Eles viviam no litoral, mas como no processo de colonização inicial, eles foram empurrados para o interior. E se tinha uma fama, um medo e a fama gigantesca desses índios canibais. Então, a população preferia ficar no litoral para se proteger de algum ataque indígena, não é? Aliás, porque também o homem branco, o homem europeu, ele é responsável porque ele foi invadir o território que não era dele, foi ocupar uma região que não era dele, que era pertencente aos índios, e foram migrando para o interior. Nós chegaremos lá nas próximas aulas para explicar esse processo de interiorização do Brasil, a população migrando, se deslocando para o interior do Brasil, para o sertão, para o agreste, não é? Estou falando em relação ao Nordeste inicialmente. Então, tivemos essa situação aqui, que buscava tão somente a subsistência, buscava se alimentar, buscava novas formas de sobrevivência. Não era, nesse momento aqui, um consumo para exportação, para vender. Era plantar para colher, para se alimentar do que era plantado. 236, nós temos aqui. O algodão e o tabaco foram exemplos claros de produtos agrícolas valorizados, mas que atendiam inicialmente ao consumo interno, isto é, não eram voltados para exportação. O indígena brasileiro já conhecia as técnicas de plantio do algodão, geralmente utilizando-o para fazer redes. Os produtores portugueses desenvolveram a manufatura do algodão para atender à confecção de roupas para os escravos. A exportação desse produto se deu a partir do século XVIII, devido ao fato de o maior produtor mundial, os Estados Unidos, estar em uma guerra interna, a luta contra a Inglaterra pela independência americana. Essa situação fez aumentar o preço internacional do algodão, o que de imediato levou a coroa portuguesa a exportar a produção. Bem, pessoal, eu convido vocês a fazer com vocês as questões que estão na página 237. 237. E vou deixar para que vocês façam, como sendo tarefa de casa, as questões que estão na página 238. 238. Fica para casa a terceira e a quarta questão. 38 e 39, não é? 38 e 39. Tá certo assim? Pronto. Agora eu vou fazer com vocês a questão que está estabelecida na página 237. Diz assim: em dezembro de 2015, o Brasil havia exportado 2.842.000 toneladas de açúcar, o que garantiu um crescimento da produção em 2%. Segundo dados da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, UNICA, a cana-de-açúcar é um bem brasileiro voltado para a produção de açúcar e etanol. Esse tipo de produção agrícola foi introduzido no Brasil na primeira metade do século XVI. Diante disso, reflita e discorra sobre a agroindústria brasileira no Brasil colonial. Como é que seria essa resposta, então? Preste atenção aí.
a produção brasileira, a resposta, vírgula, no início do período colonial, vírgula, era voltada quase que na sua totalidade ao cultivo de cana-de-açúcar para a produção de açúcar, vírgula, visando o quê? Visando o mercado externo, ponto. O sistema era o plantation, vírgula, em que a cana-de-açúcar era plantada em grandes extensões de terra, entre aspas, você põe aí latifúndios, pelas mãos de escravos, a fim de atender o mercado externo. Ponto. A aristocracia rural era dona dos latifúndios e a riqueza adquirida ficava nas mãos dessa aristocracia e da coroa portuguesa. Ponto. Primeira questão. A segunda. A historiografia brasileira deu grande relevância à cana-de-açúcar, desdobrando sua importância para a colônia portuguesa e brasileira, além de todas as consequências positivas e negativas para a sociedade colonial. Ponto. Acontece que outros produtos também foram valorizados nesse período, como algodão e tabaco. Comente sobre isso. Qual seria a resposta, então? Embora boa parte da produção brasileira colonial, a resposta aí, embora boa parte da produção brasileira colonial fosse de monocultura, voltada para quê? Para o mercado externo, outros produtos tiveram destaque, vírgula, visando inicialmente necessidades internas e locais, mas depois sendo aproveitados para a indústria manufatureira, como o algodão, que serviu bem a Portugal. Ponto. Já o tabaco atingia o mercado interno, vírgula, mas também o externo. Ponto. Os nativos brasileiros dominavam as técnicas de plantio. A exportação desses produtos se deu a partir do século XVIII. Deu para entender? Pronto, feitas as duas questões aí direitinho, 237. Observamos aí a importância do açúcar. E na segunda questão, também como o algodão surgiu aqui e o tabaco vai surgir também. E vai havendo aqui uma pequena diversificação na produção, na economia brasileira. Pois bem, voltando para a página 236, que diz assim, era bastante cultivado, no caso do tabaco, segundo parágrafo, a produção era pequena, mas de caráter exportador, pois tinha um grande mercado na Europa. Era também cultivado na Bahia, usado como fumo, foi largamente trocado por escravos africanos. O Brasil também comercializava produtos como trigo, milho, rapadura, cachaça e charque. Muitos produtos, vinho, bacalhau, azeitonas, pimenta do reino, tecido fino, entre outros, eram trazidos de fora para a aristocracia rural do Brasil. No século XVII, os portugueses encontraram as chamadas drogas do sertão. Como eram conhecidos os produtos amazônicos, eram chamados de drogas do sertão. Dentre eles, destacavam-se pau-cravo, guaraná, castanha do Pará, anil e cacau. O litoral brasileiro estava praticamente todo sob domínio português, e o que tinha de ser explorado já tinha sido. Havia necessidade de partir em direção ao interior, buscando novos produtos. Assim, os portugueses chegaram ao rio Amazonas, que na divisa de terras do Tratado de Tordesilhas estavam sob possessão dos espanhóis. Lembrando, né? O Tratado de Tordesilhas e os portugueses migrando agora para a região norte, atrás dessas drogas do sertão, do guaraná, da castanha do Pará, do cacau, do anil, do pau de cravo, vão desrespeitar o Tratado de Tordesilhas, não é? Mesmo assim, Portugal conquistou aquelas terras e passou a ter acesso às drogas do sertão, que substituiriam
a comercialização das especiarias das Índias. Pecuária, que é uma outra forma econômica que o Brasil, que aliás que os portugueses vão encontrar para obter lucro aqui no Brasil, que é a criação de animais, não é? Vamos entender aqui. Nesse momento, você deve estar se perguntando: eita, professor, o senhor está falando muito de economia, porque o desenvolvimento econômico se encontra com o processo histórico aqui, para que a gente possa entender quais são os motivos que vão levar povos estrangeiros a se interessar e desejarem ocupar o nosso território. Não é isso? Pois bem, a pecuária, desde a criação dos primeiros engenhos no Brasil, que os portugueses usavam a tração animal para movimentar as moendas. O animal utilizado era o boi, que foi trazido pelos portugueses no início da colonização do Brasil. Essa atividade no Nordeste foi chamada de gado de quintal. Aos poucos, a população de boi aumentou, destruindo as plantações de cana-de-açúcar, que trazia prejuízo para os senhores de engenho. Não tendo outra solução, a criação de gado foi proibida no litoral, o que forçou sua entrada em direção ao interior brasileiro, chegando no sertão nordestino, nos atuais Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Os criadores usaram o leito do Rio São Francisco para facilitar o deslocamento. Isso permitiu atingir regiões distantes e entrar em contato com especiarias e bens de consumo, especiarias e bens de consumo que se tornaram importantes para os portugueses. Prosseguindo, 237, tem assim: a consolidação da criação de gado bovino foi além do uso da tração animal, para moenas ou até mesmo para transporte. A carne bovina para consumo foi largamente usada, principalmente por trabalhadores de Minas no século XVIII. A carne de sol e o charque se tornaram parte da culinária brasileira. São originárias desse período, pois não existiam geladeiras que pudessem conservar carne. Portanto, era preciso salgá-las. O sal era trazido da salinha do Ceará e do atual estado de Alagoas. A criação do gado bovino era realizada por escravos negros e mestiços. Os vaqueiros ganharam bastante destaque, pois recebiam salários e tinham direito a uma cria de cada gestação bovina. Isso foi fundamental para que se fortalecesse financeiramente e pudessem montar suas próprias fazendas. Então, após essa leitura, qual é a conclusão que a gente chega? Que a economia brasileira, inicialmente, ela tem um pau-brasil, depois o seu ciclo inicial, lá na colônia, início da colonização, aliás, depois o açúcar, e agora chegando novas formas econômicas, a dinamização, diversificação, o algodão, o tabaco, a pecuária, a carne, a criação bovina, que é a pecuária. Temos aí uma diversificação. E nas próximas aulas, nós iremos conhecer como estava a Holanda, eu já até me antecipei e tratei um pouco da União Ibérica que acontece, não é? Entre 1580 e 1640, quando aproveita e faz a união das penínsulas, faz a união, e vamos entender nas próximas aulas também como se deu a invasão holandesa, o período que eles estiveram aqui, o governo de Nassau, a insurreição pernambucana, o desejo de expulsar os holandeses, como isso vai ocorrer, enfim, vamos, nas próximas aulas, detalhar todos esses fatos históricos para vocês. Tá bom assim? Espero que vocês tenham entendido, tenham absorvido conhecimento. Qualquer coisa pelo aplicativo estarei à disposição para tirar qualquer dúvida, não é?
façam as atividades que eu mencionei hoje. Também vou colocar no aplicativo para reforçar com vocês. Tá ok, pessoal? Forte abraço a todos. Tchau para vocês e até a próxima. Tchau.